Então, Bruna, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, que a gente falou, né, do programa, do amadurecimento do programa, falar um pouco dos impactos desses programas, né? Então, o que você viu de impacto desde da parte mais hardcore, assim, do impacto, que é no impacto dos indicadores ali, do resultado da empresa, até no impacto no engajamento, no turnover, que você vê de benefício dos programas que você trabalhou? Tá, eu vou falar da forma mais prática possível. Como que a gente mede esse tipo de programa, tá? E aí você fala, a gente acaba falando dos benefícios. Então, Uhum, normalmente a gente mede treinamentos, então pessoas treinadas. Então, isso, pessoas treinadas, o que que eu quero dizer? Quero dizer comunicação, eu quero dizer desenvolvimento de pessoas, eu quero dizer redução de absenteísmo e turnover, eu quero dizer, eh, por exemplo, engajamento, né, envolvimento de pessoas. Então é uhum, extremamente importante que você traga esses treinamentos de uma forma consistente. Uma sugestão é a matriz de treinamento, tá? A matriz de treinamento você estabelecer pelo menos para o time de agentes de melhoria, os times dos líderes das células aí, que a gente uhum, é um modelo de implementação, né? Ou dos agentes, ou de determinada área. A matriz você pode aplicar como você quiser, né? Então uhum, a matriz ela vai trazer o que a empresa precisa porque assim, se eu tenho pessoas que só ouviram falar de Kaizen, mas nunca implementaram, vai ser muito difícil sustentar um programa de melhoria. Então, por isso que a sim. matriz ela vai trazer para você essa autoavaliação de cada um e você, como área de melhoria, os gestores, né, junto à área de recursos humanos, falando de treinamento, vão planejar aquilo que é necessário para o desenvolvimento. Então, falando um pouco de benefícios, a parte de desenvolvimento de pessoas, comunicação e engajamento são os principais, né, desse ponto de treinamento. E Uhum. da parte de kaizens, né? Então você tem o envolvimento de todos, você consegue fazer. Como que você mede um programa de melhoria? É o engagement, o principal indicador, né? Número de ideias dividido pelo número de colaboradores. Então, esse é o benefício que se traz, você envolver todo mundo, e quando você tem número de ideias dividido pelo número de colaboradores maior do que um, o ideal para mim seriam 3 por pessoa, tá? É, Mas tô falando de 3 casins por ano, né? Então, assim, é até pouco, né? é. Considerando que teve uma época que a Toyota fazia 7 kaizens por dia, né? Era a meta dos operadores, né? Então, por quê? Porque toda a ideia muda para melhor, né? Todo kaizen, independente do tamanho dele, é uma ideia que muda para melhor o processo. Então, por isso que é Aham. considerado. E aí, o envolvimento é super importante, né, da quantidade de ideias, mas quando você fala do ponto de vista estratégico, para sustentar esse programa a longo prazo, do ponto de vista dos acionistas, né, Aham. da área executiva, você precisa trazer o resultado dos soft savings e dos EBIT savings que nós falamos. Então, explicar rapidamente, né, eu estou até estruturando hoje na empresa que eu trabalho esse padrão de cálculo de savings dentro da empresa, não só programa de ideias, mas como um todo, tá? Porque você tem savings de Uhum. todas as áreas. Às vezes o saving não é um saving do Kaizen, por exemplo, redução de passivos trabalhistas, né? Ele é um saving organizacional, digamos assim. Então a gente Aham. está com a oportunidade de estruturar essa parte. Então, soft savings são aqueles Kaizens que você ainda tem o custo, mas você reduziu em horas ou você aumentou a capacidade produtiva, tá? Uhum. Ele pode até se tornar um saving no resultado final, que é o EBIT, quando você, por exemplo, aumenta uma capacidade produtiva e consegue reduzir um turno ou um gasto evitado com uma nova planta produtiva. Não é, por Mas exemplo, um impacto na linha de custos, né? Eu não tenho uma linha de custo menor, mas é que nem o impacto do OEE, né, que a gente fala. Ah, eu estou produzindo mais com o mesmo recurso. Exato. Então, mas você deixou de contratar, né, em muitos casos, você É, deixou de gastar, você deixou de contratar, que eu digo, fornecedores, né, você deixou de comprar produtos, então é o gasto evitado. Esse é o soft saving, mais produtividade, tem muitos outros exemplos, né? Agora, do EBIT saving, que a gente fala que é o hard saving, também conhecido como essa palavra, é aquele que realmente vai no lucro final, né, no uhum. demonstrativo de resultados, ou PNL, né, da empresa. Então, você olhar o PNL e ver que você orçou tanto, né, e o real foi menor do que aquilo. E aí se deve a alguma ideia que foi implementada. Uhum. Então,
Para vocês terem noção, vou dar 2 exemplos de área produtiva. Então, um deles são impactos no OEE. Fiz um projeto numa planta da Argentina junto com um time de excelência, parceiros, né, que trabalhavam no mesmo nível que eu, mais o nosso diretor global. Nós criamos um programa de melhoria de OE, era o nome do programa, e nós conseguimos melhorar o OE dessa linha de produção de 30% a 40% para acima de 80%, mas foi um trabalho de 2 anos, tá? E, além do mais, impactos a curto prazo. Nós conseguimos reduzir de 2 turnos para 1 turno, né? Ou seja, aumentamos a produtividade desse primeiro turno. Isso seriam os soft savings, né? Aumentar a produtividade e tal. Mas nós reduzimos o impacto de custos com relação a turnos desnecessários, que essas pessoas foram realocadas para outras áreas que precisavam aumentar a produtividade, devido ao aumento de volume, né? Não mais pessoas, mais produtos, mas aumento de volume. Ou também um hard saving foi a redução de custos, né? Com perda de material. Tinha muita perda de fita, muita perda de caixa, muita perda de filme, né? Que era um produto em uma bolsa plástica. Então, tinha muita perda de produto que ia ser envasado e que estourava a bolsa ali de plástico no meio do processo, e tinha os materiais, insumos, né? A gente reduziu essa conta de insumos também, porque você tem que parar a produção, limpar tudo isso, né? Então, aumentamos a disponibilidade, melhoramos conta de insumos, conta de materiais, porque começamos a consumir menos materiais, porque consumimos com mais qualidade dentro do processo produtivo. Mas também trabalhamos muito junto com os fornecedores para melhorar esses materiais e ouvimos a voz do cliente. Era uma empresa do ramo farmacêutico, né? Eu lembro que a gente trouxe o coordenador de enfermagem para dentro da fábrica e falamos: como que você usa esse produto dentro da clínica, né? Coisa linda, e aí né? ele explicou. Para poder mostrar para todo mundo que está trabalhando ali na linha, né? O que o cliente está usando, né? Dar essa visão. Sim. Que Hoje em dia se uma fala grande muito. dificuldade isso também, né, Bruna? Você conseguir trazer a voz do cliente para a operação, para o chão de fábrica. Exato. Hoje em dia se fala muito do mapa de empatia, né? O mapa de empatia é você calçar os sapatos do cliente, qual é a dor do cliente e resolver essa dor. Então, num comparativo aí de projetos, né, com outros conceitos, mas que são, no fundo, é tudo ouvir a voz do cliente e resolver o problema do cliente, né? No fim, acaba tudo com a mesma meta do Lean. Então, como a gente fala muito desse mapa de empatia, principal ponto, primeiro dos pontos na hora que você está definindo, coletando dados, é assim: traz o cliente, calça os sapatos dele, faz ele analisar o processo junto com você. Com certeza vai ser muito rico. E isso foi em 2016. Ano passado, em junho, nem um ano atrás, eu vi uma apresentação desse projeto, né, que estava com 87% mais ou menos o OEE, tá? Nossa, que maravilhoso. Produzindo ainda em um turno, tá? 0 defeitos, uma linha que chegou a bater 0 defeitos várias vezes, ou seja, uma linha alto nível de qualidade, tá? Mantendo isso ao longo do tempo. E o principal, mais de 700 melhorias implementadas em 3 anos, tá? E não Porque por nós, pelos operadores, pelo time. sim, isso é fantástico. Porque você só consegue um nível desse de qualidade, né? Um AE de 90% por 300 anos aí, zero defeitos, se todo mundo estiver contribuindo, né? Se tiver... Isso. O programa, ele dá essa sacudida, ele vai colocar Não essa pressão. somos nós, como especialistas de melhoria, que sustentamos o programa. Não é o líder que sustenta o programa, é o time como um todo que sustenta, tá? Então, o sucesso do programa não se deve a uma pessoa, assim como o fracasso do programa não se deve a uma pessoa, tá? Então, é todo o time que sustenta esse programa e o resultado dele, né? Então, mais ou menos... Falando de benefícios, é isso que eu queria trazer, né? Sobre treinamentos, né? O engajamento e também a parte de custos, né? De savings, porque é como as empresas sobrevivem, né? As empresas precisam dar resultado. E os programas de melhoria, de ideias, estão aí para isso, para balancear, dar a voz ao operador, né? Trazer melhoria para os processos e como consequência o resultado que a empresa espera.
Uhum. Assim, entre os hard saves e soft saves, o que você já viu de impacto no orçamento final, sei lá, em porcentagem? Um programa ele consegue impactar 10, 12% no orçamento de custo de uma fábrica? Sim, um programa bem estruturado, eu diria que consegue mais do que isso, tá? Um programa onde todos os níveis estão engajados a focar em melhoria, eu diria que consegue trazer 8 a 12%, normalmente é a média, de que se trabalha para programas de melhoria, né? Você tem outras iniciativas, né, de adequação, capacidade, investimento de CAPEX, mas programas de melhoria conseguem trazer com certeza esse resultado se todos estiverem trabalhando na mesma linha. Uhum, que é gigantesco, né? Você pegar no final da linha da empresa 12% e o legal é que sem muito investimento, né? Você vai investir a sua equipe de especialistas, lógico, mas eles já estão lá, né? Sim. E o tempo do pessoal para pensar nisso, né? E Sim, sem é que contar. precisa de muito esforço, né, para você preparar esse time, para você estar todo mundo na mesma página, Uhum, né, gente que trabalha na empresa há 1 ano, gente que trabalha há 30, pessoas de vários níveis diferentes, então colocar tudo na mesma página, todo mundo com o mesmo objetivo, por isso que a gente fala que às vezes esses programas têm que ser top-down, porque o top-down uhum, faz colocar todo mundo na mesma página, tá? aham. É um ponto importante também a se pensar. Funciona bottom-up, né, de baixo para cima? Funciona. Já trabalhei nos 2 modelos, já trabalhei. Qual o modelo que mais funcionou? O top-down. Por quê? Porque vinha de uma pessoa mais global, uma pessoa do mais alto nível e vinha se desdobrando. Então, tanto o comportamento dessa pessoa quanto direcionamento para melhoria. E aí que realmente trouxe as grandes transformações. Uhum. Não, maravilha. Então, nesse bloco a gente falou um pouquinho, né, sobre o impacto disso, né? Muito impacto no desenvolvimento de pessoas, né? Você consegue embarcar um monte de treinamento e capacitação mesmo na prática para a operação de um programa desses, né? Um programa de Kaizen, já que é hora de a gente parar e ver a iniciativa, vamos treinar todo mundo. Além dos impactos reais, assim, nos indicadores, né? Então, que nem, eu consigo salvar, economizar de 8 a 12% do orçamento de uma fábrica, que é bastante coisa. E até esses outros resultados que a Bruna comentou, né? Depois de 700 iniciativas, sair lá de um OEE horrível de 30, 40% até um negócio maravilhoso acima de 90%. Mas tem que ter o apoio e engajamento de todos, né? E é justamente isso que a gente vai falar no próximo bloco, então. A gente vai dar uma discutida de como é que a gente consegue esse apoio de todos. Até a próxima.